Estou aqui na sala de jogos do meu condomínio e aqui foi o local que eu achei melhor para gravar esse vídeo. Eu quero trazer aqui para você, de maneira prática, rápida, algumas coisas importantes sobre o estudo de história para o concurso da ESA. Nesse vídeo eu quero trazer para você um método, uma forma de se estudar história de uma forma muito mais eficiente. Eu quero apresentar para você como estudar história fazendo perguntas. Nesse vídeo eu quero trazer 3 coisas importantes que eu quero que você observe. A primeira, eu quero dizer que a melhor forma de você estudar história fazendo perguntas é empregando um método que eu trouxe em um vídeo passado, aqui mesmo no canal, que é um método que traz a ideia de você fazer o chamado história detalhada. A história detalhada é você pegar qualquer assunto, qualquer texto, até uma imagem pode ser, você transformá-la em perguntas e respostas. Então esse método faz com que você transforme o conhecimento, o assunto, o texto, em algo mais simples. Você deixa ele mais fácil de assimilar e, por conta disso, facilmente você vai memorizar. Essa é a maneira que a gente deve estudar história daqui para frente. Nada de ficar lendo e relendo ou grifando. Você simplesmente vai transformar qualquer assunto de história em perguntas e respostas. A segunda coisa que eu quero frisar nesse vídeo, por que estudar história fazendo perguntas? É o seguinte, eu vou ser bem claro aqui com você. A história como ciência, como matéria, ela faliu, ela realmente não deu certo. Pouquíssimos alunos têm interesse por história, pouquíssimos alunos realmente gostam de estudar história, de modo que o professor fica na sala de aula se esgoelando, fica rouco de tanto tentar trazer o conteúdo e não há aquele interesse. Então, na sala de aula, no colégio, na escola, realmente história não deu certo, faliu, fechou. Infelizmente, eu tenho um autor, que ele fala no livro História na Sala de Aula, ele diz que o assunto história, ele dá certo em qualquer lugar, em qualquer situação. Então ele diz que a história costuma dar certo no cinema, no teatro, na TV, nas novelas, até mesmo em algumas literaturas. Dá muito certo, faz muito sucesso, vende muito. Só que na sala de aula não é assim. Por que será? Então essa é a pergunta que a gente faz, e eu aqui como professor me sinto incomodado, e eu quero aqui trazer para você um método, uma forma de facilitar o seu estudo, mas principalmente fazer você gostar desse assunto, fazer você gostar de história como ciência, como conhecimento. E eu acho uma das formas é fazê-lo estudar de forma mais eficiente, você não ficar frustrado em ler e não aprender, ler e não memorizar, estudar e não passar no concurso. Isso aí traumatiza qualquer um e faz a gente ter um certo ranço da matéria, do assunto. Então é para isso que eu quero trazer para você realmente estudar história por meio de perguntas, porque essa forma é uma forma mais profícua de se estudar e vai fazer você estudar diferente e vai fazer você ter sucesso em história. Então a história vai passar a ter sucesso na tua vida. Você vai ser um exemplo de sucesso no conteúdo de história. Então, eu dando essa minha contribuição, vou me sentir realizado como professor de fazer com que essa história passe a ter sucesso. Não somente no cinema, não somente na TV, no teatro, na arte, mas na sua vida, De modo que você também seja bem sucedido e aprenda de maneira correta história. Então, esse é o motivo pelo qual eu estou trazendo para você essa história fazendo perguntas. A terceira coisa que eu quero frisar aqui nesse vídeo é sobre perguntas para a história do Brasil. Por que essa ideia de perguntas para a história do Brasil? Porque a história do Brasil é o conteúdo de história para o concurso da ESA. E nesse canal aqui estamos focados na preparação do aluno para o concurso da ESA. Eu aposto que você pode ser aprovado no concurso e não somente passar, acertando as questões de história, mas gabaritando a prova de história. É para isso que eu estou aqui. É para isso que eu estou incentivando você a estudar
história para o concurso da ESA. E fazer perguntas, né, de história do Brasil é extremamente necessário para que a gente tenha sucesso gabaritando a prova de história. E como eu trouxe, né, como eu criei um e-book que tem todo o conteúdo de história do Brasil para o concurso da ESA, eu simplesmente transformei toda a história do Brasil, né, para o concurso da ESA, assunto por assunto, de maneira detalhada. Eu trago ali em perguntas e respostas, de modo que você não precisa mais estudar a história do Brasil como eu estudava antes. Você vai estudar de uma forma muito mais profícua, né? Você vai fazer sempre no formato de fazer perguntas. Afinal de contas, história não se lê, história se responde. Esse é o mote do nosso canal e é o que eu digo, para que você aprenda de maneira mais eficiente história do Brasil. Então foi por isso que eu criei esse e-book que tem esse formato de estudar história fazendo perguntas. É um formato muito mais profícuo, muito mais eficiente no aprendizado de história para o concurso da ESA. Eu quero trazer para você duas histórias, né, que vai exemplificar essa dinâmica de fazer perguntas com conhecimento de história. A primeira história que eu vou contar é da professora Damares. A professora Damares foi minha professora no 7º ano, quando eu estudei lá na escola, na época era a 7ª série. E a professora Damares, ela tinha uma metodologia um tanto diferente. Ela simplesmente pegava o conteúdo, marcava no livro, né, o conteúdo daquela unidade, e ela simplesmente fazia um questionário, né? E esse questionário a gente buscava as respostas no livro e, memorizando aquele questionário, a gente ia ter que fazer uma prova oral. Isso, é uma prova que você tinha que dizer de pronto quando ela fazia a pergunta. Então a resposta tinha que sair, tinha que estar na ponta da língua para responder a pergunta que ela ia fazer, que você não sabia qual era. Por isso você tinha que memorizar todas as perguntas que ela passava, de modo que a gente estudava para o conteúdo, estudava para a prova oral e assimilava, memorizava tudo que estava no assunto daquela unidade. Então essa professora Damares realmente fazia a gente estudar a história. E era esse método, pergunta e resposta. A gente fazia, por meio de pergunta, a gente memorizava, né, o conteúdo de história, porque havia ali a prova oral. A segunda história que eu quero trazer foi do meu fracasso no concurso da ESA. Quando eu fiz a ESA pela primeira vez, eu não passei, né? Eu não tive sucesso no concurso. E por que eu não passei? Foi um motivo muito simples, né? Eu estudei de maneira errada, né? E também tinha pouco tempo ali, né, para a data do concurso. E eu fiz um cursinho muito bom, tinha um material muito bom, tinha um livro, tinha uma apostila. Porém, o que aconteceu? Toda vez que eu ia estudar história, né, naquele dia da semana, que era o dia de estudar história, eu ficava sem interesse, ficava sem ânimo, sem vontade. E foi passando o tempo, sabe? Eu fui protelando, fui deixando para depois história. De modo que eu era muito mais hábil em matemática, português, outros assuntos, e eu ficava deixando sempre para depois história. Por quê? Porque eu não tinha interesse, não tinha desejo genuíno de aprender aquele assunto. Eu ficava deixando para depois, e fui deixando, ao ponto de chegar a data do concurso e eu não estar preparado, porque eu vi que eu não tinha sequer assimilado, que eu não tinha sequer estudado boa parte do conteúdo do edital. Então eu fiz a prova e chafurdei, né? Não era o que se esperava. E ali na segunda vez que eu prestei o concurso, eu estudei de uma forma diferente. Só que quando eu comecei a estudar, eu vi que realmente estava acontecendo de novo. Eu ficava sem saco, sem paciência e sem querer estudar história, apesar de gostar de história, viu? Me tornei no futuro professor de história, né? E realmente história é um assunto que eu adoro, mas naquele momento eu não conseguia ali me concentrar e estudar de maneira profícua os conhecimentos de história do Brasil para o concurso da ESA, de modo que eu fui deixando para depois novamente. E ali eu passei a fazer uma coisa que eu fiquei um pouco apavorado. Pô, se eu chafurdar de novo história, não vai dar certo. E aí eu tive a incumbência de fazer o seguinte: eu comecei a pegar os conteúdos e comecei a transformar em perguntas e respostas. E ao invés de ler o conteúdo do livro ou da apostila, eu simplesmente, rapidamente, fazia ali a pergunta e elaborava a resposta. Todo o conteúdo que eu estava estudando. Então, cada dia da semana que eu ia estudar história, eu fazia desse método, dessa forma, fazendo perguntas.
de modo que eu realmente pude estudar de maneira melhor e podia revisar de maneira melhor. Quando eu queria revisar, eu não ia ler o livro de novo, não queria ler a apostila de novo, não. Eu simplesmente ia lá no meu questionário, né, perguntas e respostas, e lia rapidamente, respondendo, e eu revisava muito melhor o conteúdo de história. Então, eu particularmente fui bem sucedido na prova de história do concurso da ESA usando essa metodologia. E eu quero convidar você a fazer o mesmo. Se você quiser algo mais mastigadinho, sem precisar fazer o método de história detalhada, ou seja, você tem que você mesmo elaborar as respostas e as perguntas, você pode usar o meu e-book, né, que está disponível na descrição desse vídeo. Esse e-book chama-se Seu Gabarito de História para a Prova da ESA. Esse e-book ele vai facilitar a sua vida. Ele vai fazer você estudar a história de forma diferente. Você vai ter pronto todo o conteúdo do edital por meio de perguntas e respostas. Você vai rapidamente ver a pergunta, esperar um tempinho, buscar no cérebro a resposta e aí depois você vai ler a resposta. Depois você vai fazer a pergunta de novo e vai responder tendo memorizado a resposta. Essa metodologia é a melhor metodologia da gente aprender história de forma simples, tranquila, sem se matar, sem ficar passando mal, tendo ranço do conteúdo de história e realmente aprendendo da melhor forma possível, revisando rapidamente, tudo isso por meio de um e-book pronto, preparado, com todo carinho para você, que está pronto para você estudar história de uma forma diferente. Conheça meu e-book, Seu Gabarito de História para a Prova da ESA. Eu sou Eliel Santos, sou seu professor de História e estou aqui para ajudá-lo a passar no concurso da ESA. Então não deixa de me seguir nesse canal, se inscreve, dá um like nesse vídeo se ajudou você de alguma forma e não esquece também de compartilhar, né? Aquele teu amigo, amiga que está estudando para o concurso da ESA e vê que há uma certa dificuldade em estudar história. Às vezes o cara é muito inteligente, resolve todas as questões de matemática, mas história ele fica sem saco, sabe? Sem vontade. Para facilitar sua vida, para acabar com essa falta de vontade, você vai adquirir o meu e-book, Seu Gabarito de História para o concurso da ESA. Seu Gabarito de História para a prova da ESA. Até o próximo vídeo, um forte abraço para você.